Shalom, shalom. Então levar até vocês aqui uma mensagem que pode assim despertar para que possa pensar em viver uma vida num reinado. Nós vemos que esse reino deste mundo é um reino que passa, mas o Criador, desde Abraão, tem oferecido um reino que não passa, um reino eterno. Mas para nós enquadrarmos nesse reino, nós precisamos de ter uma vida de acordo com a vida que o Criador escolheu para nós e deixou escrito nas Escrituras. Uns chamam de Bíblia, outros de Escritura Sagrada e até o livro, né? Então tem pessoas que falam, está escrito no livro, e aí quando fala escrito no livro, aí os membros lá já sabem que esse livro é as Escrituras. Então nós vemos aqui Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Aí nós vemos que nas Escrituras tem vários lugares falando sobre o reino e falando a dificuldade das pessoas entrarem nesse reino. Uns pela vaidade, outros pelo dinheiro. E aí se vai, né? Cada um querendo se colocar diante de algo e ostentando em algo e tendo os seus dias aqui sobre a face da terra, ficando só neles, 30, 40, 60, 80. E aí falando dessas 10 virgens, 5 tinha preparado, 5 não preparou, e nós vamos falar muito sobre isso, porque nós sabemos que é como no dia de Noé. Então nos dias de Noé eles casavam, davam-se em casamento. Até que chegou o dia do dilúvio. Ninguém estava esperando. Agora no século 21 os profetas falsos se aumentaram de tal maneira, e cada um andando segundo os seus caminhos e fazendo a sua vontade. E os homens caminham em trilhas escuras sem saber qual a direção para encontrar o Criador, mesmo que tenha a Escritura na mão. Então nós vemos que desde Abraão foi feita uma promessa. E nessa promessa é que nós seríamos colocados entre as nações. Devido ao pecado dos nossos pais. Mas no fim dos tempos ele ia lembrar de nós. E nós vemos que ele lembrou, nos tirando desta maldição terrível que nós tínhamos caído. Mas agora estamos aqui, o Criador nos chamou de volta. E alguém fala, como podemos saber se a Escritura está toda mudada, que Roma mudou toda a Escritura? Mas na realidade não foi mudado todas. A maior parte foi mudado, foi trocado o nome das pessoas, mas as outras coisas continuam a mesma coisa. Porque além de mexer tanto nas Escrituras, eles arrumaram um catecismo para si. Outro arrumaram o livro da escola bíblica dominical, outro arrumaram o livro
da escola sabatina, mas mexer nas escrituras não mexeram. Tanto assim quanto estamos pensando, ou quanto é anunciado por aí. Porque senão o Criador não tinha falado para Abraão: e aí eu chamarei da onde estiver, e eles farão techuvá a mim. E outras palavras dizendo que nós iríamos fazer techuvá voltando à Torá. Então é porque iria existir uma Torá nos últimos dias, e nós iríamos voltar a ela. É pela obediência que alcançamos. Confia no que temos. Coloque em prática o que temos, que nós estamos purificando na presença do Criador. E a pureza é que faz que o Rua venha sobre nós. Mas nós sabemos que desta daqui, que é tem escritos das originais. Não vou dizer que ela é completamente original, mas tem escrito. E nós vemos que eu li várias vezes ela, e ela não tem contradição. Porque quando a coisa está muito mudada é porque tem contradição. Aí essas contradições não têm fundamento, mas ela não tem contradição. Aí nós vemos que, falando sobre falso profeta, falando sobre as coisas dos últimos dias, e tudo que eu tenho falado até agora, só para te alertar e para ter coragem. E nós vemos aqui em Devarim 18, em Deuteronômio 18. Em Deuteronômio tem aquela passagem de 18, falando sobre o profeta que viria, guardando os mandamentos e ensinando os mandamentos. E ultimamente, nós temos deparado com as pessoas, os cristãos, e nós temos falado a verdadeira palavra de Yahweh a eles, mas eles não têm voltado seu sentimento ao Criador, e eles não reparam a sua vida, que não está de acordo com as Escrituras, e fala que Jesus é verdadeiro, que Jesus, ele é o profeta de Devarim, mas não confere aqui com Devarim, Deuteronômio 18, 18. Fala que ia levantar um profeta, e esse profeta ia falar a Torá, e ensinar a Torá. Mas aí nós vemos que é o contrário de Jesus, porque ele tira a Torá. Ele não é o profeta de Devarim, ele não é o profeta de Shaiá, ele não é o filho de Miriam, e nem o filho de Yosef, ele não é da descendência de Davi. Ele é aquele que sentou no lugar do Machia e desmanchando tudo. Porque mesmo você que fala de Novo Testamento e fala que crê em Jesus porque crê no Novo Testamento, mas nem o Novo Testamento vive. Eu nunca vi um cristão viver o Novo Testamento. E eu estou falando isso é para você poder me procurar. Me procura no Facebook, no WhatsApp. Então nós vemos que se começarmos a ler os Talmidim, que você chama de Pedro, que não era Pedro, chama Paulo, que não era Paulo, chama Tiago, que não era Tiago. Esses que você acham que eram, eles falam uma coisa e vocês vivem outra. E quando nós esclarecemos para vocês, vocês dizem: ah, mas nós seguimos Jesus. Pois é, segue Jesus e não segue os discípulos, porque Jesus não é e não tinha discípulos. Os discípulos não eram de Jesus. E as palavras que estão em você não é as palavras aqui do Novo Testamento. Presta atenção nisso. Jesus não é Messias. Jesus não é Machia.
Jesus não é nada. Ah, mas como você fala assim? As palavras que estão aqui não conferem com os seus discípulos. Eu tenho o Novo Testamento, acredito no Novo Testamento, mas as palavras do Novo Testamento não dá certo com o cristão. E se não dá certo com o cristão, então o cristianismo é uma farsa. Eles carregam o Novo Testamento, mas não vivem o que está no Novo Testamento. O Testamento fala para guardar a Torá, e eles é contra a Torá. Fala contra a Torá. Então nós vemos que é duas leis, a moral e a cerimonial. A moral mostra o pecado e a cerimonial é a do sangue para perdão dos pecados, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. A cerimonial tinha uma sombra, era o Machia. Aí ela é a sombra. A outra mostra o pecado. Se quebrou, então, antigamente o sangue do cordeiro era de manhã e à tarde. E desta vez agora o sangue do cordeiro foi uma vez só. Se quebrou, não resta mais sacrifício pelo pecado. E aí, ó, queria falar bastante com vocês, mas queria realmente estar na frente de vocês, exortando, ensinando e podendo colocar num caminho. Porque nós, quando falamos de escritura, nós não falamos que ela não presta, falamos que você é que não segue ela, mas ela é verdadeira, tudo o Novo Testamento, mas você não segue. Se você não segue, é porque você adora ídolo e adora outras coisas e menos as coisas do Criador. Então é isso aí, pessoal. Shalom, shalom. E aí eu vou falar mais com vocês depois.